vocês? Espero que vocês estejam gostando dessa nova repaginada que nós demos aqui no canal. O objetivo é a gente fazer essas pocket aulas para que vocês possam entender mais sobre a doença de vocês. Deixo sempre como grande indicação o meu livro Desmistificando a Ginecologia, um guia prático para ginemusas. Aqui é o livro de cabeceira de toda mulher. Aqui a gente versa sobre vários temas extremamente importantes que acometem vocês ao longo da sua vida reprodutiva ou não, e que vocês vão entender de uma forma muito simples como é que isso tudo se processa, de uma forma descomplicada, assim como nessas nossas aulas. Mas hoje eu quero conversar sobre descomplicando a síndrome dos ovários policísticos, o entendimento da parte hormonal. E aí, vocês sempre me perguntam, que as pacientes com SOP entendem muito sobre hormônios, estudam muito sobre hormônios, me acompanham lá no meu Instagram, @Dr. André Vinícius, e sabem que a gente conversa muito sobre essa doença. Vocês sabem que a SOP é uma das doenças ginecológicas mais comuns. A cada 2 em cada 10 mulheres apresentam síndrome dos ovários policísticos. E a doença vai muito além de ter apenas a morfologia policística no exame de ultrassom. E sim, ela é uma doença endócrina, metabólica, reprodutiva e ouso até dizer psicológica. A gente precisa entender muito sobre as alterações que essa doença determina na saúde da mulher e nos hormônios, para que a gente possa manejar através de estilo de vida, de atividade física, de uma alimentação saudável e de suplementos ou medicamentos, quando necessário, a devolver qualidade de vida para paciente com SOP. Vem comigo, me acompanha aqui. Se você tiver alguma amiga que tem SOP, manda no final esse vídeo para ela, porque vai ser extremamente interessante o entendimento. Primeiro eu vou deixar aqui, síndrome dos ovários policísticos, a famosa SOP. Ela é uma doença endócrina metabólica reprodutiva. A paciente que procura o ginecologista sendo portadora de síndrome dos ovários policísticos, ela o faz porque ela apresenta irregularidades menstruais, longos períodos sem menstruar. Essa paciente apresenta oleosidade na pele, acne, queda de cabelo, que são manifestações do excesso de hormônios androgênicos, da testosterona, da androstenediona, do sulfato de hidroepiandrosterona, enfim, de hormônios androgênicos. E também porque ela faz o exame de ultrassom e ela apresenta aquele aspecto polimicrocístico. Isso que eu acabei de citar são chamados critérios de Rotterdam, que a mulher precisa ter 2 desses 3 para que a gente bata o martelo e caracterize essa paciente como portadora de SOP. Mais um detalhe. Para que a paciente possa ser enquadrada como portadora de síndrome dos ovários policísticos, ela precisa ter 2 desses 3 sintomas, mas antes ela precisa excluir outras condições semelhantes que podem ocasionar os mesmos sinais e sintomas. Por exemplo, hipotireoidismo ou hipertireoidismo podem causar ausência de ciclos menstruais regulares. A paciente que tem síndrome de Cushing, que tem hiperplasia adrenal congênita, ela pode ter muitas manifestações na pele e no corpo do excesso de hormônios androgênicos. Então, é fundamental que você, paciente que está investigando uma possível síndrome dos ovários policísticos, seja descartado outras condições que podem simular os mesmos sinais e sintomas. Do ponto de vista hormonal, vocês estão acostumadas a me ouvir sempre falar da resistência insulínica. O que é resistência insulínica? É a incapacidade que a insulina tem de forma efetiva, colocar a glicose para dentro da célula. E isso é bem mais complexo, mas a resistência insulínica, que a gente vai chamar a partir daqui de RI, ela determina uma série de alterações no organismo da mulher que vão ser responsáveis pelos sinais e sintomas. Por exemplo, a resistência insulínica ela vem aqui em cima na hipófise e aumenta a pulsatilidade de um hormônio chamado LH, o hormônio luteinizante. Aquele hormônio que na aula de ciclo menstrual, e aí pela 10ª vez, se você ainda não assistiu essa aula, pausa aqui, volta para a aula de ciclo menstrual, depois você retoma. Esse hormônio LH é o grande responsável pela ovulação. Então, as pacientes com síndrome dos ovários policísticos tendem a ter um aumento da quantidade de LH e uma redução dos níveis de FSH. Fazendo uma coisa que é extremamente comum, que não entra como critério diagnóstico, mas que do ponto de vista prognóstico é interessante, que é a inversão da relação LH-FSH. Se você pega o nível laboratorial de LH de uma paciente e divide pelo nível de FSH, se essa relação é maior do que 2:1, 3:1,
Isso é um grande indicativo de descompensação da síndrome dos ovários policísticos. E aí você entende que isso ocorreu por conta da resistência à ação da insulina. Então, o aumento da resistência insulínica é o grande patrocinador das manifestações da síndrome dos ovários policísticos. E vocês vão lembrar que na aula de ciclo menstrual eu comentei que se você começa um ciclo com um FSH mais baixo, o seu recrutamento folicular não ocorre de forma adequada. Então, às vezes, a paciente não consegue ter um ciclo efetivo, produzir hormônios de forma efetiva, porque o ciclo já começou alterado. Outra coisa que a resistência insulínica faz é que ela vai no fígado da paciente e diminui uma proteína chamada Sexual Hormone Binding Globulin. A SHBG, que é a globulina ou proteína ligadora dos hormônios sexuais, ela é uma proteína que rouba a testosterona. A testosterona no organismo da mulher, ela pode estar circulando livremente ou, na grande maioria das vezes, ela está atrelada à albumina ou à Sexual Hormone Binding Globulin. E aí, quando você tem essa queda da SHBG, ou seja, da molécula que estava segurando a testosterona da paciente, você tem um aumento da testosterona livre. E aí esse aumento da testosterona livre, ele pode sim na pele causar oleosidade, no cabelo dá queda de cabelo, no corpo aumenta pelo. Mas isso aconteceu por conta da testosterona? Não. Aconteceu pela queda da SHBG. E a queda da SHBG foi secundária ao aumento da resistência insulínica. Então entende? Quando eu digo a vocês que a resistência insulínica é a patrocinadora da síndrome dos ovários policísticos, isso começa a fazer sentido. Mas outras coisas também. A resistência insulínica ela aumenta a expressão de uma enzima que chama CYP17, a CYP17, ou também chamada de 17-hidroxilase. Que para você que não é da área da saúde não precisa entender sobre isso, mas isso aqui aumenta na suprarrenal a produção de outros hormônios androgênicos, como o sulfato de dihidroepiandrosterona, que também é responsável pelas manifestações de aumento da pele, ou aumento de acne na pele, de oleosidade, porque o sulfato de DEA e o próprio DEA, que também aumenta, eles são precursores da testosterona. Então, isso aqui também aumenta a testosterona livre na paciente. E quem é que patrocinou isso tudo, André? A resistência à ação da insulina. E aí, olha que coisa interessante. No ovário da mulher, o ovário da mulher ele é repleto de folículos. Todos os meses, no início do ciclo menstrual, existe um evento chamado recrutamento folicular, que é selecionado pelo FSH. O Follicle Stimulating Hormone, o FSH, ele vem aqui da hipófise, vai lá no ovário da mulher e pega 8 a 10 folículos do pool de folículos que a mulher tem para tentar ser ovulado. Mas o que acontece é que existe um recrutamento desses folículos na paciente que tem ovário policístico, assim como acontece em qualquer mulher. Por isso que uma coisa é ter síndrome dos ovários policísticos e outra coisa completamente distinta é apenas ter cisto nos ovários. Toda mulher na fase folicular, se você fizer um ultrassom, ela tem cisto nos ovários. Mas isso não necessariamente preenche critério para síndrome dos ovários policísticos. Mas esse recrutamento folicular nas pacientes, ele vai acontecendo. Mas o grande problema é que, deixa eu pegar outra coisinha, como é que estão os níveis de testosterona no ovário dessa mulher? Altíssimos. Então, o aumento dos níveis de testosterona faz dois efeitos. Primeiro, ele causa atresia desses folículos. Então, esses folículos eles tendem a não conseguir progredir e aumentar de tamanho ao longo do ciclo para ficar grande o suficiente para ovular. E o excesso de testosterona também causa uma situação que a gente chama de espessamento da túnica albugínea, ou seja, torna mais difícil a ovulação, a ruptura de um desses folículos para ovulação. Vários motivos pelos quais as pacientes que têm síndrome dos ovários policísticos têm irregularidade menstrual ou dificuldade para engravidar. 1. Começam o ciclo com FSH mais baixo. 2. Não dão pico de LH, eles estão com LH constantemente elevados. 3. Os níveis de testosterona estão muito altos. E qual é a repercussão que isso causa na mulher? Aumento da atresia folicular e espessamento da túnica albugínea. E aí eu te pergunto, onde é que os anticoncepcionais têm papel aqui?
Deficiência de anticoncepcional faz parte disso aqui? Não. Então, a utilização de pílulas anticoncepcionais para as pacientes com SOP, ela tem papel de tratamento sintomatológico. Eu vou te explicar por quê. Essa SHBG aqui, que faz com que a testosterona da mulher aumente, né, que a testosterona livre aumente e cause os sintomas, a gente pode alterar o funcionamento e a produção da SHBG através de pílulas anticoncepcionais. Então, como é que a pílula, vou deixar aqui do ladinho, como é que a pílula anticoncepcional age melhorando a acne da mulher, a oleosidade e a diminuição de queda de cabelo? Porque o anticoncepcional oral, ele aumenta SHBG e, consequentemente, diminui a testosterona livre. Então, é exatamente essa redução da testosterona livre que faz com que melhore os sintomas que essa paciente está referindo, de oleosidade, queda de cabelo, de acne. Se você diminui a testosterona livre aqui dentro do ovário, você diminui o acúmulo de cistos. E aí, às vezes, a paciente que está utilizando pílula anticoncepcional faz um exame de ultrassom e não vê mais nada. Porque, enquanto está utilizando as pílulas anticoncepcionais, o SHBG está lá em cima, pode dosar, que vai estar às vezes superior a 240, que é o que alguns laboratórios dosam, e a testosterona livre às vezes indetectável. Por isso que às vezes você que está aqui nos assistindo e que nem tem síndrome dos ovários policísticos, mas é um usuário de anticoncepcional, e está tudo bem, é uma opção que você tem, mas a libido está muito baixa. Entendeu por que você tem libido baixa no uso de pílula? Porque aumenta a proteína que rouba a sua testosterona. Eu até brinco, se você está usando pílula anticoncepcional e você está tendo sangramento a cada 21 dias quando você para a pílula, sua libido está lá embaixo e sua pele melhorou, parabéns! A pílula está funcionando em fazer o seu tratamento sintomatológico. Mas o grande problema é que algumas pílulas anticoncepcionais, pela ação mineralocorticoide, elas podem piorar a resistência insulínica. E aí, se piorar a resistência insulínica, elas pioram ainda mais os sinais e os sintomas quando você parar a sua pílula. Quantas pacientes ou quantas amigas vocês conhecem, ou até vocês mesmas, quantas vezes você que estava usando pílula anticoncepcional porque tinha alguma alteração de pelo, de pele, de cabelo, na hora que você suspendeu, os sintomas voltaram e voltaram ainda piores. A depender da pílula que você está utilizando, pela ação mineralocorticoide, você piorou a resistência insulínica e piora os seus sinais e sintomas quando você suspende o tratamento. Depois eu vou deixar um outro vídeo aqui bem interessante para a gente falar sobre outras formas da gente melhorar a resistência insulínica nas pacientes com síndrome dos ovários policísticos. Eu espero que vocês tenham gostado, foi uma aula bem bacana, é como eu dou para meus alunos na faculdade de medicina e nos meus cursos. E te convido a encaminhar esse vídeo para mais e mais mulheres, para que elas também possam se beneficiar deste conhecimento. Conhecimento liberta, eu quero que vocês sejam livres para fazer as melhores escolhas. Um grande abraço, não deixe de curtir aqui e de se inscrever no canal. Um abração, tchau, tchau.